por que criar uma série de obras é mais interessante do que criar uma obra única perdida no espaço? Tem alguns motivos para isso, e é isso que eu vou te contar nesse vídeo de hoje. A primeira delas é uma coisa um pouco mais filosófica, ou não, sobre a criatividade. Dificilmente, quando a gente tem uma primeira ideia, é a melhor ideia, ou é a ideia que pode levar a outras coisas. Então, se a gente cria só uma obra, qual é a probabilidade de você ainda ter vários outros desdobramentos ou probabilidades ou oportunidades de se aprofundar naquela obra, ou às vezes até atravessar aquela espuma? Quem já está comigo em outras plataformas sabe que eu uso bastante a analogia de atravessar a espuma. Eu aprendi essa analogia usando a cerveja como exemplo, tipo a espuma de um chopp, né? Que a parte melhor tá quando você atravessa essa espuma. Mas eu nem tomo chopp. Então, em uma conversa, numa mentoria, até uma artista falou assim: Caju, por que você não usa a analogia do mar? Tem muito mais a ver com você. Então, eu vou usar aqui a analogia do mar também no processo de criação de uma obra, ou de uma série, ou seja lá o que você estiver criando por aí. Qual que é a analogia do mar? É que o mar, antes de chegar no fundo, que é onde existe a calmaria, a tranquilidade, onde a gente se conecta ali com aquela imensidão, a gente precisa atravessar normalmente um quebra-coco ou uma arrebentação. E isso é aquele atravessar e leva uma onda na cabeça e leva outra onda na cabeça. E aí quando a gente atravessa e chega lá no final, você fala, uff! E é mais ou menos assim que a oportunidade, a possibilidade de você criar uma série e não ficar preso só a uma obra única, pode te ajudar também a atravessar a sua criatividade ou atravessar as conexões que o seu cérebro e a sua criação estão fazendo. Porque dificilmente, de novo, se você cria ali uma única obra e fala, vou me propor a criar uma única obra, quantas perspectivas daquele assunto, daquele tema, você não está deixando de lado? Ou mesmo a sua própria melhoria, porque a gente aprende, né? A gente vai aperfeiçoando as nossas técnicas, as nossas conceituações com a prática. Então também quando a gente se propõe a não ficar numa criação de uma obra única e desdobrar aquela ideia em mais, a gente também atravessa essa arrebentação e possivelmente você vai encontrar coisas que você nem estava inicialmente pensando. Segunda dica, puxei aqui, dei uma sementinha sobre isso, que são as perspectivas. Quando você tem um assunto, um tema, uma ideia, algo que vem em mente para você criar uma obra, dificilmente aquilo lá só tem uma perspectiva. Afinal, tudo na vida tem mais de um lado e mais de uma perspectiva. Experimenta sentar na sua mesa de jantar. Em todas as refeições, você sentar numa cadeira diferente, você vai ver as coisas diferentes. Então, se a gente aplica esse conceito ou essa analogia para a criação de uma série ou de uma obra única, se você tem um tema, um conceito, dificilmente só com uma obra, seja ela visual, melódica ou qual for a sua arte, ela tem apenas uma perspectiva. E para quem está olhando de fora, se você cria uma série, por exemplo, dentro de um mesmo tema, uma mesma ideia, um mesmo conceito, você cria, ao invés de uma obra, 3 obras, percebe como você também amplia a possibilidade daquela pessoa que está observando ou absorvendo as informações de entender a mensagem que você está passando. É um exercício para você de entender que tudo tem mais de uma perspectiva, mas para quem percebe a sua obra também. E aí a gente chega aqui num ponto extremamente importante, que é para aquela pessoa que percebe ou um possível comprador da sua arte, o que é mais interessante? Comprar só uma obra ou a possibilidade de ter mais obras que conversam entre si e assim compor, por exemplo, uma parede ou até mesmo um espaço? Se a gente pensa na parte comercial, na parte prática dessa questão de uma série ao invés de uma obra única, percebe que você pode dar a possibilidade também para o seu público comprador, para os seus colecionadores, para os seus clientes, de comprarem mais de uma obra. E o que é bom isso para você é que você vende mais de uma obra e você ajuda e entende a composição daquilo dentro de um espaço. Para um cliente, muitas vezes depois combinar uma obra com outra é mais difícil, não é todo mundo que tem esse olhar. E muitas vezes até conta com o olhar de outros profissionais de decoração de interiores, de arquitetos. Agora, se você como artista toma esse posicionamento e fala, eu posso abrir esse leque e dar essa possibilidade também para a pessoa que compra minha arte,
Olha que incrível! Em vez de vender uma, você talvez venda 2 ou 3 obras, porque ali num sofá, em cima de um sofá, existe um espaço gigantesco dependendo do seu sofá. E aí você, como artista, pode já direcionar, influenciar a pessoa a comprar mais de uma. É um díptico, é um tríptico. E isso também pode contar uma história, porque a pessoa talvez gostou de uma obra e gostou da estética dela, ou da temática, ou dos signos, dos símbolos que você usou ali naquela obra. E quando você dá mais possibilidades de mais obras que amarram aquele contexto, a probabilidade de você vender mais também é maior. E principalmente também quando a gente fala, isso podem ser obras grandes, tá? Independente de tamanho, mas principalmente quando você pensa em obras pequenas, porque pensa, se você tá acostumado a fazer obras pequenas e só faz ali um A4, né? A pessoa compra um A4 e ela vai compor isso com o quê? Então, se você mesma já oferece, ou dentro da sua linguagem, dentro de uma coleção, dentro de uma série, outras possibilidades, você mesma já sugere a composição para a pessoa que se identificou com o seu trabalho. Percebe a importância disso e a força que isso tem dentro desses 3 tópicos que eu já pontuei aqui nesse vídeo? Então aqui a gente fala de uma questão mais filosófica e mais sobre a sua criatividade, mas também sobre um âmbito comercial de quem está comprando e você amarrando também ali as suas perspectivas, as suas ideias dentro de uma série. E para quem vê de fora, no sentido de outras pessoas que olham e chegam no seu trabalho, quando você cria também coleções ou séries, percebe que a história, existe um conceito maior por trás, a narrativa, o storytelling é muito mais forte do que você soltar obras individuais. Vamos puxar um paralelo ao mercado da moda, por exemplo. O mercado da moda lança coleções por estação. A cada primavera, verão, inverno, outono. Por que eles criam coleções? Imagina se eles só lançassem uma peça única. Um casaco para o inverno, um biquíni para o verão. Isso conta uma história? Realmente, assim, imagina a vitrine de uma loja. Imagina as araras dentro de uma loja, se ela só lança uma peça. Se ela lança só um fragmento do que vai ser o verão, da tendência do verão, da tendência do inverno. Percebe que tem perde força aquilo. Então, quando você começa a sair um pouco dessa individualidade de uma obra só, você também expande a possibilidade de contar uma história, de gerar uma experiência, de gerar um desejo dentro daquele contexto. Da mesma forma que acontece na moda, a gente pode sim puxar esse paralelo para a parte comercial da arte também. Então, a partir de hoje, eu quero que você comece a pensar um pouco sobre isso. Você teve uma ideia? Escreve, desdobra, vê o que vem ali na superfície daquela ideia, porque não é só uma ideia, tem muito mais história, tem muito mais porquê, tem muito mais contexto dentro daquela ideia, e como que você pode isso, através da sua arte, traduzir diferentes perspectivas desse mesmo assunto, desse mesmo signo, desse mesmo símbolo. Isso vai ter uma força muito forte, pode acreditar em mim, na sua forma de trabalhar, na sua forma de criar e também conceituar a sua arte, porque a partir desse momento você começa também a entrar numa profissionalização da sua arte, no sentido de que, sim, você pode criar coleções e séries que têm temáticas, que têm conceitos, e esse exercício de escrever antes mesmo de você criar é extremamente importante. Claro que eu não vou te cortar aqui as asazinhas se bateu aquela inspiração louca e você simplesmente começou a criar, mas faz daí esse exercício inverso. Olha para aquela arte, entende de onde veio, escreve mesmo assim. A escrita é extremamente importante porque a gente tira da cabeça e a gente se distancia emocionalmente, racionalmente daquilo que saiu, né? Então você escrever é muito legal. E aí você pode escrever os porquês, né? O que conectou, o que levou à criação daquela obra, e você desdobra isso em outras obras. Acredite, no ponto de vista comercial e de quem percebe de fora, isso também ganha uma força gigante. Então espero que a partir de agora você comece a atravessar essa arrebentação, atravessar essa espuma e pensar um pouquinho além. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se sim. Se você tem alguma dúvida, estou sempre muito aberta, muito disponível, como eu sempre falo para você. Aqui nessa rede e também em outras redes, você pode sempre me procurar e me mandar o seu case, o seu momento, a sua dúvida, e junto a gente vai discutindo, se aprofundando e também na minha aqui missão de te ajudar a profissionalizar e a expandir o seu olhar consigo mesmo e também se posicionar com mais força
no mercado. Então, lembra, uma série, uma coleção tem muito mais força do que uma obra única. E para você não esquecer disso, lembra da moda. O que vai ser um casaco no inverno? Você tem que criar uma composição e um look ali completo também na sua arte. Te vejo no próximo vídeo.